Quero falar agora sobre o filme Serra Pelada, um filme pelo qual eu tenho muito carinho, e um filme que rende muito carinho para mim até hoje. Serra Pelada é um filme que eu lembro pelas expectativas que a gente tinha na época das pessoas que estavam envolvidas na produção, diretor, produtores, produtora. Era um filme que se esperava uma bilheteria que ele não teve. Eu não me lembro se o Serra Pelada chegou a fazer 1 milhão de espectadores quando saiu. Tem gente que acha que pode ter sido um erro de marketing, não souberam vender. Eles acharam que simplesmente o nome Serra Pelada já seria o suficiente para trazer as pessoas, porque Serra Pelada era muito forte, mas era muito forte para uma geração que já não era a geração que estava indo no cinema naquela hora. Então, talvez em vez da gente vender Serra Pelada, a gente devesse ter vendido 2 amigos, uma paixão, mistério, faroeste, e ter tido uma outra maneira de chamar as pessoas para irem ao cinema. O fato é que ficou essa nota meio triste ali, tipo, poderíamos ter tido mais bilheteria. Acontece que o Serra Pelada é um filme que é um sucesso até hoje, assim. Ele é muito visto na televisão toda vez que passa e no streaming. E toda hora alguém vem falar, Casarré, eu vi aquele teu filme lá, meu irmão, Serra Pelada. Outro dia, juro, semana passada um cara foi me entregar alguma coisa lá em casa, aí falou, no Serra Pelada você tava o bichão, tava não, Serra Pelada é doido. Então até hoje tem gente que vem falar do Serra Pelada, filme que eu adorei fazer. Como eu chego no Serra Pelada? Quem ia fazer o meu personagem era o Wagner Moura. Tanto que o personagem chamava Juliano, e não ocorreu a ninguém trocar de nome depois que eu entrei, assim. Então o personagem tem o mesmo nome que eu. Quem ia fazer o Wagner. E quem ia fazer o personagem que acabou sendo feito pelo Júlio Andrade, excelente ator, gaúcho, era o Daniel Oliveira. Só que o filme teve uns atrasos, eu acho que inclusive porque era impossível filmar onde eles queriam filmar, que era lá mesmo onde foi o garimpo. Assim. Não tinha como você botar uma equipe lá, não só em termos de estrutura, mas em termos de segurança também. Tenho a impressão que é isso. Sou um cara que me meto pouco nos meandros, na política, não converso muito com diretores, não faço jantares em casa, então eu pego as coisas meio de orelhada. Eu entendi que foi meio isso. Não dava para levar a galera lá, e o filme também estava meio megalomaníaco. O filme tinha 400 cenas, e depois ele é reescrito, diminuído, e fica com um tamanho menor e tal, o mais possível de ser filmado. Eu posso estar errado, essa é a minha versão. Tudo bem, melhor as minhas mentiras do que a verdade daquele besta. Então, eu sou chamado para substituir o Wagner, que eu convivia bastante com ele na época, assim, e o Júlio Andrade também. Só que com isso o filme já tinha atrasado. Então estava na beira de filmar. Eu tinha acabado de fazer Avenida Brasil. Avenida Brasil, acho que muita gente sabe, foi uma novela que fez um sucesso estrondoso há exatos 10 anos. E uma novela que, assim, foi o meu primeiro trabalho na TV que chamou bastante atenção. Bastante mesmo, assim. De ficar famoso de uma hora para outra. Cara, as coisas mudaram, né? Eu não saio mais tranquilo, mudou, assim, tirar foto e tal, coisas que a gente até demora um pouco a se adaptar. E aí eu lembro de estar assistindo o último capítulo de Avenida Brasil num hotel em São Paulo, já fazendo a preparação de Serra Pelada. E foi muito bom aquilo para mim, assim, porque eu não tive tempo de curtir aquele sucesso, sabe? Foi uma maneira que o destino encontrou de me proteger também, de ficar ali me vangloriando, sabe? Vamos nessa, trabalho, tem uma família para sustentar, vamos embora. Esse aí já foi, já está entregue, próximo. E aí lá fui eu para São Paulo para ensaiar pouco e começar o Serra Pelada. Quero falar sobre ensaiar pouco e sobre objetividade, porque ao contrário do que eu falei na Menina Morta. Menina Morta nós tivemos 2 meses lá na Amazônia. 1 mês praticamente só de preparação e 1 mês rodando. Esse filme não. É tipo 10 dias de preparação, vamos direto para dentro do texto, vamos botar essas cenas de pé numa sala como essa aqui, a gente ensaia algumas vezes aqui lendo o roteiro e a gente faz um improviso e vamos nessa. O filme foi preparado por Chico Ascioli, que hoje trabalha na Globo supervisionando os elencos. Assim. Um cara por quem eu tenho muito carinho. Muito delicado no trato com atores, foi ator também na juventude dele, entende muito bem o ator e não tem truque. É aqui, ó. Vamos tentar isso mais assim? E se a gente mudar isso aqui? Se a gente fizer essa hora mais assado? Então é diálogo aberto. Vamos experimentar aqui, a gente tem um pouco de tempo,
mas eu estou querendo de você isso. E você vai lá e tenta fazer. Show de bola, grande dia. Adoro quando é assim. E o Heitor Dália, o diretor de Serra Pelada, ele também trabalha dessa maneira. E o Serra tinha uma linguagem de muitos planos, assim, com lente fechada, lente 100, lente, entendeu? Ou seja, a câmera vai estar mais longe, mas está bem fechada em você, porque isso cria um certo efeito que ajuda também a contar a história, inclusive influencia na nossa atuação, ou até na resposta da atuação, aquele fundo bem desfocado e tal. E eu lembro que o Heitor vinha e falava assim, olha, tá aqui, Casarré, eu tô aqui, bicho. Aqui você vai perder o foco, aqui você já saiu, aqui você já saiu. Então era um filme em que a atuação era muito focada aqui. E o Heitor era um cara que também tinha esse jeito de falar assim, olha, acho que tu tem que fazer isso mais bravo. Acho que agora tu tem que fazer isso mais triste. E pronto, era isso. Era um conselho direto e uma marcação. Você está aqui e faz mais isso aqui um pouquinho. Eu gosto muito de trabalhar assim. E isso me leva a falar de um outro cara, um argentino, que volta e meia vem no Brasil fazer uns cursos aqui. Já fez vários lá na Rede Globo. Eu tive o prazer de fazer 2 com ele. Chama Eduardo Milevics. Esse cara, ele trabalha atuação para câmera. Então, uma das coisas que ele fala é, a tecnologia da câmera, a película já era excelente nesse sentido, mas assim, a tecnologia que a gente tem de câmera e de lente hoje em dia, ela vê tudo. Ela vê até a mentira. Ela vê tudo. Então, você não precisa se esforçar para mostrar, porque ela vai pegar. E ele fazia um trabalho que é até cruel, que é o seguinte, ele botava a gente para fazer algum improviso e pegava lá atores de tempo de casa diferente ali na Globo e coloca lá para fazer um improviso e tal. Então daqui a pouco, e aí depois ele pega, filma isso. Filma com a câmera na mão mesmo, chega bem perto de você, se afasta um pouco, abre, e depois a gente vai assistir. Quando a gente vai assistir na tela, aquilo lá tem assim, tem o zoom out, o zoom in, tem ele fechando e tal, e ele mostra o seu vídeo e vai dando pausa na sua cara, sabe? Cara, ator já não gosta muito de se ver, já é um pouco difícil, acho que para qualquer pessoa já é um pouco difícil se ver, assim. Mas, meu irmão, você se vê com alguém dando pausa em você, bicho, é torturante. Então, às vezes ele pegava lá uma pessoa que já tem uma estrada maior, assim, ia fazendo aquilo e falando assim, por que toda hora que você fala, você mexe a sobrancelha assim? Por que você está vendo que você está com esse vício da máscara trágica? Por que toda hora você volta para essa sobrancelha? Cara, a pessoa não sabia que ela fazia isso. Entendeu? Ou tem, sei lá, tem gente que vai dar um texto e daqui a pouco começa a empurrar o texto como se você precisasse desse apoio físico para que o texto saísse. Imagina, se eu ficasse aqui 15 minutos falando com vocês, enfatizando o tempo todo, ou vocês já viram também gente que fala e fica trocando o apoio do pé o tempo todo, assim, são questões técnicas, cara, que tem que ser cuidadas, assim, e ele faz isso. E aí eu lembro, uma coisa que eu achei muito curiosa, que foi o seguinte, no segundo dia que a gente estava trabalhando com o Milevics, eu lembro de uma pessoa que chegou para ele e falou, nossa, fui para casa ontem e fiquei mal. Nossa, não dormi pensando naquilo que você falou e tal, do meu trabalho. E ele falou uma coisa maravilhosa, que é assim, respeito isso, mas não importa. Temos um longo dia de trabalho pela frente. Ou seja, sirva, não reclame, não enche o saco, vamos nessa. Pau dentro. Tem um dia inteiro pela frente. Não dá para ficar sofrendo. Eu tinha um diretor em Brasília, uruguaio, que falava, não sofre, vaca! Porque muitas vezes você está no palco e você começa a sofrer, porque você queria que tivesse melhor, ou porque não está saindo do jeito que você queria, ou porque você está ansioso. Não sofre, vaca, está todo mundo te olhando, é hora de você, meu irmão, se divertir, tem que aprender a se divertir para fazer o que a gente faz. E o Milevics, ele tem uma coisa no trabalho dele que ele fala assim, o ator precisa ser côncavo, né? Você tem que ser assim, porque o público tem que entrar nessa sua concavidade. Então, se você tem uma atuação que é completamente para fora e que você coloca logo de cara tudo que aquele personagem é, primeiro que o público te decodifica rápido. Ah, isso aí é assim, isso aí é machista, não sei o que, bronco, tal, foi. Ah, isso aí é
sonhador, cabeça no mundo da lua, fraco e tal. O público te decodifica, isso afasta, porque ele já sabe o que esperar de você. Você perdeu a surpresa, perdeu o que o Milevich chama de mistério e perigo. Então, uma atuação, segundo esse preparador argentino, você tem infinitos caminhos para se aproximar de qualquer personagem, precisa de concavidade, mistério e perigo. Ou seja, um trabalho que vai acontecer de certa maneira no espírito, mas que é também, segundo o próprio trabalho dele, técnico. Se você porque, vou dar um exemplo. No cinema, se você filmar um bolo e filmar a cara de uma pessoa, você já entendeu que ela está com fome. Você não precisa lamber os beiços para mostrar que você está querendo aquele bolo. A própria linguagem cinematográfica já te contou isso. Se você entra num lugar e vem um som bom, vai acontecer alguma coisa. Você não precisa entrar num lugar e... Sabe? O que é um pouco diferente do teatro. O teatro, se você quer chamar a atenção para sua mão, você não tem como fazer a plateia dar um zoom na sua mão. Algo você vai ter que fazer, e talvez não seja só mexer a mão, talvez seja dar uma olhada para a mão, para levar a atenção do público para aquele lugar que você quer, né? Então, tem esse trabalho técnico aí. Mas, mesmo fazendo Serra Pelada, ou seja, um filme que eu tive um processo de ensaios mais rápido, objetivo, mesmo tendo em vista essa coisa que eu estava falando do Milevich, do argentino, de um trabalho que você entra e sai, faz o que tem que ser feito, entrega o que estão esperando de você. Eu queria contar um caso que aconteceu no Serra Pelada. Um dia, a gente foi gravar num presídio de segurança máxima. Pior lugar que eu já tive, com certeza. Pior que eu já tive em lugar ruim. E eu lembro que já era uma semana muito avançada na gravação do filme, e eu já estava meio que com o personagem, já estava sabendo, ele já estava sabendo fazer, já tinha feito muitas cenas difíceis. Cheguei meio relaxado para gravar nesse dia, assim. Relaxado não de porco, mas de... Não me preparei para um presídio de segurança máxima. A gente chega lá, fica ali do lado de fora, e daqui a pouco a gente começa a entrar, passa por todo aquele processo de segurança, não sei o quê, e pedem para a gente esperar um pouco. E no que eu estou parado no corredor, eles falam, não, a gente vai tirar os caras da cela agora. E passam, não me lembro quantos, assim, por volta de 10, um pouco mais de 10, um pouco menos, assim, de 10 homens. Faltam adjetivos para descrever o que eles pareciam, assim. Mas eu sei que um deles, na passada, levantou e me olhou assim, e baixou o olho. Cara, e era muito pesado o que tinha ali dentro daquele cara, dentro daquela cadeia, dentro daquela cela. Porque aí a gente foi para a cela, e essa cela é o lugar mais quente que eu já tive, que não era uma sauna, e era o lugar mais fedorento que eu já tive, mais do que qualquer banheiro fedorento de rodoviária, de boteco, de qualquer lugar. Era o lugar onde esses caras passavam presos vários anos. Eu não estava preparado para aquilo. Eu passei uma manhã inteira gravando nesse presídio e não foi aproveitada nenhuma cena no filme. Porque eu não tinha personagem, eu não tinha estado, eu não estava ali, eu estava só apanhando, cara. Eu estava levando porrada de todo lado, porrada espiritual, porrada sensível, né, nos meus sentidos, por todos os lados. Aí eu volto pro almoço, cara, aí também já comi muito pouco e me preparei para tarde. Vou ter que voltar lá e vai ter que dar certo, que era uma cena do interrogatório. Inclusive, fecha o filme. E aí eu dei 2 passos para trás, 2 passos para dentro, rezei, me preparei, pensei no que tinha sido aquela manhã, pensei na minha caminhada até ali naquele filme, e aí tá lá a cena que fecha o filme, assim. E é isso que eu estava falando, Heitor Dália, uma câmera muito fechada e o personagem que está me interrogando me faz uma pergunta, eu respondo com um olhar assim, com um meio sorriso. Olha lá, no final de Serra Pelada, ali vocês vão entender o que eu estou falando, da câmera que conta a história, do fazer pouco e impressionar muito, né? Tá lá. Mas contei esse episódio também porque, assim, mesmo que você pegue por um caminho técnico,
nessa nossa profissão, sempre tem essa coisa de energia, que é sempre um papo meio solto, energia, energia. Cara, nesse dia eu apanhei da energia ruim do presídio e precisei dar uns passos para trás, rezar, me fortalecer, juntar energia para poder vencer o lugar, para poder vencer aquela nuvem escura que eu estava me metendo ali e conseguir fazer o meu trabalho. Então, no próximo encontro, eu vou falar sobre o lobo atrás da porta e a gente segue pensando um pouco sobre atuação, direção e essa profissão linda e louca que é ser ator.